Shalom Adonai, que esta graça e esta paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu quero falar com você neste devocional a respeito da ira de Deus e como os homens fundamentaram doutrinas que nada têm a ver com o que a Escritura nos diz a respeito desse tempo, como por exemplo o fato de confundirem a grande tribulação que sobrevirá sobre o mundo com a ira do Senhor. A ira do Senhor e a grande tribulação estão de certa forma associados, tenha visto que uma vem em resposta da outra, mas tratam-se de fatos completamente diferentes. O contexto da ira de Deus é mencionado não apenas no Apocalipse, mas também nos profetas, e nos mostra que a grande tribulação é a manifestação da ira do inimigo e seu reinado de iniquidade contra o povo santo de Deus e as nações, e que em contraposição a ira de Deus vem em resposta a essa medida de iniquidade que se completa com esse massacre aos santos no contexto final, tanto os que forem mortos nas cidades, quanto os que darão testemunho em Jerusalém, os quais são chamados de duas testemunhas. As duas testemunhas são também chamadas em Apocalipse 11, verso 4, de duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus da terra. O profeta Zacarias, no livro que leva o seu nome, no capítulo 4, versos 11 ao 14, quis saber quem são estes dois ramos de oliveira. Vamos ver o que lhe foi respondido? Respondi mais, dizendo-lhe, quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, quem são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Duas coisas precisam ser destacadas aqui. O que é este azeite dourado ou de ouro e quem são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra? Primeiramente, nós vamos no livro da lei entender melhor a ordenança, Levítico 24, versos 1 ao 4. O Senhor falou a Moisés e disse, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali, diante do Eterno, o Senhor, do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro na presença de Deus, o Senhor. Então foi dada uma ordenança a Israel para trazer azeite puro para manter a chama do candelabro acesa. Nós sabemos que o azeite na antiga aliança representava o Espírito de Deus. As lâmpadas que precisavam permanecer acesas era cada um do povo, e o candelabro de ouro, que também é chamado de menorá, é onde estas lâmpadas estão reunidas em ordem. Em Apocalipse 1, cada igreja ali mencionada representa uma das 7 chamas desta menorá. E ali está a figura do Senhor como sumo sacerdote, acendendo as lâmpadas. E note que apenas 2 dessas lâmpadas se encontravam acesas antes da repreensão do Senhor, Esmirna e Filadélfia. Semelhantemente, 2 ramos de oliveira são as testemunhas do Senhor e estarão com suas chamas acesas, como está escrito. Portanto, não 2 homens literais, mas 2 ramos da oliveira. E quem é a oliveira do qual saem estes 2 ramos? O apóstolo Paulo explicou aos romanos quem é a oliveira e quem são os ramos. Vamos ver isso? Romanos 11, versículos do 7 ao 20. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles.
De quem ele está falando aqui, irmãos? De Israel. E continua, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Israel, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então sabemos que a oliveira é Israel, e sabemos que a oliveira foi ferida em duas partes, a casa de Judá, de onde vêm os judeus, e a casa de Israel, que se misturou com as nações, tornando-se povos gentios. Então compreenda, não são apenas judeus nem apenas gentios, mas duas porções dos dois, ou seja, de um mesmo povo. E portanto temos as duas casas de Israel, dos quais saem os dois ramos da oliveira citada pelo profeta Zacarias, que são também os dois ungidos, as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra, e que também estão representadas nas duas lâmpadas acesas de Apocalipse 1, Esmirna e Filadélfia. E elas vertem não apenas um azeite, mas um azeite de ouro dourado, denotando um sacerdócio elevado, diferente do sacerdócio terreno. E há uma ligação para compreender que se trata do sacerdócio dos santos glorificados. Isso também está ligado ao azeite das virgens prudentes da parábola que o Senhor contou, porque todas as 10 tinham azeite, tanto que as chamas de todas elas são acesas, mas as nécias não o tinham suficientemente, e por isso suas chamas começaram a se apagar. Então compreendemos que as duas testemunhas tratam-se de uma porção da casa de Judá, judeus convertidos, e uma porção da casa de Israel, casa esta que se misturou com as nações e, portanto, gentios separados para este fim e propósito. Essa porção das duas casas de Israel que testemunham em Jerusalém são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Isso está em Apocalipse 11, verso 4. Mas aqui não iremos focar exclusivamente nas duas testemunhas, mas no contexto do fim de maneira geral, dando ênfase ao que significa esta ira de Deus. Portanto, vejamos o contexto em que acontece a ira do Senhor, mencionada também pelos profetas. Apocalipse 6, verso 12 ao 17, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Estes eventos também estão em Isaías 13, peso da Babilônia, porque esse reino do anticristo remonta a características de grandes impérios que estão na estátua de Nabucodonosor do sonho interpretado pelo profeta Daniel, cuja cabeça de ouro é a Babilônia, e isso está diretamente ligado com a grande Babilônia, que se tornou grande porque no contexto final não se trata apenas de uma nação como no passado, mas de 10 nações que se coligarão para formar o reino do anticristo. Estas 10 nações são também os 10 dedos dos pés da estátua. A grande Babilônia é mencionada em Apocalipse 17 e você pode verificar no verso 6 desse capítulo que ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Continuando. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Se atente para esses fatos que estão acontecendo no mundo no contexto da ira do Senhor. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Guarde esse termo ira do Cordeiro, que é uma referência ao dia da ira do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora vamos dar um passeio em Isaías 13, a fim de verificar um pouco mais sobre esse evento grandioso, como estarão as pessoas, os elementos no céu e na terra, e por que vem essa ira.
lembrando que alguns se atentam apenas para os fatos cronológicos e desconsideram muitas vezes que tais fatos são representações, reflexos de realidades futuras, proféticas que virão com maior realidade de completude. E por que digo isso? Porque essa passagem, bem como inúmeras outras, tratam de sentenças para o tempo presente, naquela ocasião a nação babilônica, bem como projetam ao mesmo tempo sentenças futuras para a manifestação desse espírito babilônico que dominará a terra no contexto final. Vejamos isso em Isaías 13, a começar do verso 1. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Aqui o Senhor está se referindo àqueles que amam a vinda do Senhor e desejam o seu reinado sobre a terra. São estes que exultam com a majestade do Senhor. E é daqui que o apóstolo Paulo entende e por isso escreve a Timóteo dizendo em 2 Timóteo 4, no verso 8, o seguinte: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Prosseguindo Isaías 13, agora verso 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Aqui é o exército celestial, glorificado, dos santos, juntamente com o Senhor vindo prontos para a batalha contra os exércitos do homem da iniquidade e seu reino. Essa é a manifestação da ira do Senhor. Continuando, já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com uma assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais. E se angustiarão como a mulher com dores de parto. Guarde essa expressão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Preste bastante atenção aqui, porque da mesma maneira que o povo santo de Deus, representado na mulher de Apocalipse 12, dá à luz o Senhor, ou seja, Cristo é formado nela em meio a dores de parto, que é uma referência ao sofrimento, também os infiéis sofrerão dores de parto, à semelhança da infiel Israel no passado, quando o Senhor vier com a sua justiça sobre o mundo. Porém, os santos darão à luz Cristo, enquanto os infiéis darão à luz vento, como diz o profeta Isaías no capítulo 26, versos 17 e 18. Vamos ver? Como a mulher grávida que está próxima à sua hora tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Continuando Isaías 13, a partir do verso 9 agora. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá a sua luz. Nós não vimos este mesmo contexto em Apocalipse 6? É o mesmo tempo aqui, final da última semana. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então veja para quem vem a ira do Senhor, para os ímpios. Por isso a ira do Senhor não é a tribulação, como alguns assim afirmam. A grande tribulação é causada pela ira do inimigo, do dragão contra o povo santo que estará testemunhando no contexto final. Continuando o verso 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Aqui podemos observar que tornar o homem raro aqui significa dizimar o homem da terra. Neste contexto, o mundo estará sofrendo grandes assolações. Para as testemunhas será dado poder para realizar sinais e prodígios verdadeiros, em contraposição aos sinais e prodígios de mentira do falso profeta, tal como Moisés e Arão fizeram na terra do Egito, e os magos de Faraó tentaram fazer o mesmo. Mas mesmo que o número de pessoas seja reduzido drasticamente no contexto final, ainda nações restarão nesse contexto.
E há inúmeros textos na palavra mostrando isso, nações que não adotarão a marca da besta e não farão parte do reino do anticristo. Elas entrarão no milênio, no reino de Cristo, mas não para reinar, mas para serem ensinadas e governadas. E a terra se encherá, portanto, do conhecimento do Senhor, como profetizou o profeta Abacuque, em Abacuque 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Falaremos disso em outra ocasião. Continuando, Isaías 13, verso 13. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, uma referência àquele grande terremoto. Por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Só até o verso 13. Os demais versos trarão daquele contexto histórico específico para a época, que é um reflexo desse contexto final que virá. Percebeu que o mesmo que está nos profetas é o que está em Apocalipse 6? Então não se pode dizer que a grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra, como inferiram alguns pastores e passaram a ensinar assim para justificar o pré-tribulacionismo, doutrina essa que não é bíblica. O contexto da ira de Deus começa com um grande terremoto, o sol enegrecido e a lua como sangue, montes e ilhas removidos de seus lugares. A ira de Deus vem em resposta à ira do inimigo contra o povo santo, e por isso esse tempo é chamado de grande tribulação, porque atingirá também as nações, e estes eventos no sol e na lua e nas estrelas ocorrem na vinda do Senhor, mostrando que é o mesmo tempo, o tempo da ira e da sua vinda, como o próprio Senhor nos diz em Mateus 24, versos 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, que dias de aflição são estes? Um pouco antes, no verso 15, ele diz que quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel. E no verso 21 confirma, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Que evento é esse? É a grande tribulação. No verso 22 diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Do que está se falando aqui? Que as horas passarão mais lentas no relógio? Não, irmãos. Está se falando da grande tribulação. E os dias abreviados referem-se ao agir do anticristo por 3 anos e meio, metade da última semana apenas. Portanto, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, tal como está em Apocalipse 6 e Isaías 13. Continuando, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vem ao final da grande tribulação para executar salvação para os justos, porque os que deram a sua vida em testemunho e foram mortos pela besta ressuscitarão em corpo incorruptível, e os que estiverem vivos guardados por Deus no deserto terão seus corpos transformados, e exercerá juízo da sua ira contra os ímpios, todos que aderiram ao governo do anticristo e receberam a sua marca. E não apenas o profeta Isaías e o Apocalipse estão profetizando o dia do Senhor, que é também o dia da sua vinda e também o dia da sua ira. Muitos outros profetas falam sobre esse evento, entre eles o profeta Joel. Vejamos Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião. Aqui é um apontamento direto para a festa das trombetas. Quem estudou as festas sabe que há uma cronologia nas festas do Senhor, e que essa cronologia conta também a história do cumprimento da restauração de todas as coisas. Esse é o toque da última trombeta. Vamos continuar lendo, depois eu faço um breve resumo das festas para iluminar melhor a mente de vocês sobre isso. Continuando. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão. Lembra que o sol se enegrecerá e a lua não dará sua luz? Como lemos em Isaías, Apocalipse, o próprio Senhor Jesus falando em Mateus 24. Dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto.
Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem, guarda essa palavra, para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão como homens de guerra, subirão os muros e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Está falando do exército celestial de glorificados, pronto para executar os juízos de Deus. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Joel 2, versos 1 ao 11. Percebeu mais um profeta falando do dia do Senhor? E poderíamos discorrer ainda mais sobre isso, mas ficaria longo o vídeo porque temos muito ainda o que falar aqui. Acho que você já entendeu que todos eles tratam de um mesmo evento onde as potências do céu se abalam e os povos ímpios recebem juízo, um contexto pós-tribulação, pós-morte dos santos que tocaram a trombeta em Sião, das testemunhas do Senhor que foram mortas pelo exército do anticristo. Mas muitos pastores desconhecem os profetas e criam doutrinas pré-tribulacionistas, transformando a vinda do Senhor em muitas vindas do Senhor e retirando a igreja ou parte dela do contexto final, o que não existe em nenhuma escritura essa descrição, mas partiram unicamente da conjectura de homens que desconhecem as profecias. Mas alguns perguntarão, e Apocalipse 3:10? Apocalipse 3:10 diz assim: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Está falando de arrebatamento aqui? Livrar aqui é sinônimo de arrebatar? O Senhor só livra da tribulação, arrebatando um povo? Aonde mais está dito isso? Porque os eventos do Apocalipse estão também nos profetas. Você precisa entender que, assim como aconteceu no Êxodo, tornará a acontecer no contexto final. E a mulher, a igreja, que tem uma coroa de 12 estrelas dizendo respeito às 12 tribos de Israel, porque o Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, e também a Jacó que dele sairia uma multidão de povos, essa mulher, portanto, que é o restante do povo santo, naqueles dias que virão, que creem no Cristo e não receberam a marca da besta, que juntamente com as testemunhas que morreram em Jerusalém formam esta mulher, ela será levada a um deserto onde será guardada por 3 tempos e meio, como está escrito. Não se pode pegar o filho varão gerado pela mulher no contexto de Apocalipse 12 e dizer que trata-se de uma parte do povo que será livre da tribulação porque se tornou uma parte madura da igreja, como dizem. Aonde está isso na palavra? Não existe. São conjecturas de homens, conjecturas estas que estão contra as profecias, porque ninguém é glorificado antes que o Senhor venha. Então preste atenção, esse filho varão é uma figura do próprio Cristo gerado em Miriam, chamada Maria, e esta mulher foi também uma figura da igreja. E assim como a igreja, o dragão também tem suas representações no decorrer da história. Na geração da primeira vinda do Cristo, gerado no ventre de Maria, Herodes era essa representação, que perseguiu a mulher para matar o menino. E aonde Maria, José e o menino foram se refugiar? No Egito, onde foram guardados fora da vista de Herodes. Mateus 2, verso 13 ao 15. Leia, por favor. O Egito aqui também tem relação com o deserto das nações, para onde uma parte da igreja será levada e guardada. Em Isaías 27, verso 12, está testificado assim: e será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Esse contexto é parte da visão profética do profeta Isaías e trata do final dos tempos, em como o Senhor há de reunir os que estiverem vivos naqueles dias e os colher, que é uma representação deste revestimento incorruptível. Verso 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, aqui se referindo à 7ª trombeta,
quando o Senhor vem, passada a tribulação, que é a ira do dragão, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém, milênio e reino de Cristo na terra. Então perceba que o deserto das nações tem como referência uma área que o próprio Deus estabeleceu para levar o seu povo, ao qual compreende também o Egito e o território da antiga Síria. E este lugar é o mesmo lugar que o Senhor prometeu dar a Abraão e sua descendência. Por isso que ao mesmo tempo que vemos no Êxodo o Senhor livrando o seu povo dos egípcios, levando para o deserto do Sinai, que está dentro dessa região profética, vemos também o Senhor Jesus no ventre de Maria, sendo guardado no Egito para que não fosse morto por Herodes o Grande. Daí vem a referência de Apocalipse 12, a mulher que está para dar à luz e gerar um filho que rege as nações com vara de ferro, que é o Cristo. Sendo esse filho gerado também espiritualmente em cada um dos santos, significando dizer que Cristo está sendo formado em nós, que fazemos parte dessa mulher. Não significa parte do povo subindo e outra parte ficando na terra, como muitos pregam, despreparando o povo para o que há de vir. Sim, despreparando porque até a quarta trombeta haverá chance de ir para este deserto, que o Senhor mesmo conduzirá. Mas se você não tem fé nem crê, tocará a primeira, a segunda, a terceira trombeta e você vai ficar e haverá só duas opções para você: ser fiel até a morte, porque não poderá comprar nem vender, e verá seus filhos padecendo, ou receber a marca da besta e morrer eternamente no lago de fogo, juntamente com os ímpios e os demais infiéis. Se você não discerne os tempos e não conhece as Escrituras, como vai deixar as cidades naqueles dias para ir para este lugar preparado pelo Senhor? Esse é o despertar das virgens. Umas são prudentes e por isso têm azeite, estão preparadas, azeite suficiente. Ouvirão a voz do Senhor e partirão. Outras são nécias e por isso lhes será dito: voltem aos mercadores e comprem. Porque estão acostumadas a comprar dos mercadores. E quem são esses mercadores? Todos esses falsos pastores e mestres que estão conduzindo elas para gerar não o Cristo, mas vento. A criança, portanto, que nasce da mulher de Apocalipse 12 não é uma parte da mulher que amadureceu, como dizem, mas o próprio Cristo que a mulher está gerando. Lembre-se de Gálatas 4, verso 19, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Portanto, as bodas do Cordeiro se dão apenas quando o Senhor vem e já reina. Não tem igreja no céu em bodas antes que o Senhor venha. Vamos ver isso? Apocalipse 19, versos 6 e 7 diz a Escritura: e ouvi como que a voz de uma grande multidão. Preste atenção. E como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui o Senhor já veio ao final da última semana, ele já reina. Então, recapitulando a sequência de fatos, após a manifestação do homem do pecado, parte da igreja toca a trombeta em Sião, uma parte separada pelo Senhor para testemunhar em Israel, que é a Sião terrestre, como está escrito em Apocalipse 11. Então o anticristo mata as testemunhas. Logo em seguida o restante, guarde essa palavra, restante, o restante do povo santo é perseguido e por Deus é guardado no deserto. Apocalipse 12, verso 17. Vamos ver isso? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É importante ressaltar que é dito o restante da descendência da mulher, porque descendência aqui aponta para a promessa feita a Abraão em Gênesis 17, verso 7. Essa descendência é o Cristo, e você pode verificar isso em Gálatas 3, verso 8 e verso 16. E, portanto, todos os que estão em Cristo recebem a promessa de ser uma descendência a Abraão. E, portanto, essa mulher é a Israel segundo o Espírito. E o texto diz que o dragão foi pelejar com o restante da descendência da mulher. E de que restante o texto está falando? Ora, se é o restante, significa que há pelo menos duas classes de pessoas de um mesmo povo nesse contexto final. Na verdade, são três. E são elas as virgens nécias, aqueles que morrem na cidade porque não ouviram a voz do Senhor e por isso não se prepararam.
2. Aqueles que testemunham, as duas testemunhas, uma porção da casa de Israel e uma porção da casa de Judá, ou seja, escolhidos do povo de Deus entre judeus e gentios convertidos a Cristo, que serão mortos pelo seu testemunho em Jerusalém. E o terceiro grupo, do mesmo povo, aqueles que serão guardados longe da vista da besta, ou seja, o restante do povo. Então Cristo vem e faz justiça aos santos. Os que morreram alcançando esse testemunho para reinar ressuscitam primeiro, e os vivos que têm esse testemunho do Senhor serão transformados. Então vem o dia do Senhor e a sua ira sobre os ímpios na terra. Vejamos Apocalipse 11, onde nos mostra melhor esse cenário, a partir do verso 7. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Agora redobre a atenção aqui. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas, que é uma figura da casa de Judá e da casa de Israel, cuja cabeça é Efraim, tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, estes são os 3 dias e meio proféticos da última semana, portanto podem ser lidos como depois de 3 anos e meio. Um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Essa é a primeira ressurreição, e bem-aventurados os que estiverem nela. Puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Aqui, a semelhança do Cristo, depois de 3 dias os ressuscitou, como está escrito em Oséias 6, verso 1 ao 3. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará, sendo esta ferida a divisão do povo em casa de Israel e casa de Judá, por causa do pecado de Salomão. Porque a igreja do Senhor é constituída da completude de 2 casas, compreendendo judeus e gentios convertidos. E é importante dizer convertidos, porque não se trata da carne e sangue, mas de fé, como falamos anteriormente sobre a promessa a Abraão. Portanto, a Israel celestial não o é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vai lembrar disso também na censura que João o Batista fez aos fariseus, que se gabavam de serem filhos de descendência natural de Abraão. Disse ele: Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, verso 9. Continuando diz, ele causou a ferida, ele a ligará, significando que estas 2 casas, Judá e Israel, se unificarão novamente em um único povo. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias, ao terceiro dia levantar-nos-á, ressurreição, e viveremos em sua presença, sacerdócio e milênio. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como a da aurora, ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. E ainda sobre essa censura de João Batista aos fariseus, o contexto, mais especificamente no verso 7 de Mateus 3, é dito o seguinte: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versos 7 e 8. Fazendo uma referência aqui ao dia da ira do Senhor, que ocorre na vinda do Senhor, e que vem em resposta à ira do dragão contra os filhos de Deus, que é a grande tribulação. Como também profetizou o profeta Isaías acerca disso. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aqui se referindo à ira do dragão, a grande tribulação com sua perseguição aos santos. Por isso é dito ao povo do Senhor, esconde-te só por um momento. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Castiga os ímpios. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. E aqui o dia da ira do Senhor sobre os ímpios. Isaías 26, versos 19 a 21. Ficou claro? Em Apocalipse 11 temos o que é dito pelos profetas com acréscimo de detalhes. A partir do verso 12 vemos a ressurreição das testemunhas. Vejamos o que diz o texto.
ouviram uma forte voz do céu que dizia: Subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora, produziu-se grande terremoto. Lembra que todos os profetas que falam desse momento citam esse grande terremoto? Caiu 1/10 da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glórias ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobrevém a terceira. O sétimo anjo tocou a trombeta, aqui é a última trombeta, a mesma que lemos em Joel. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: O império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se assentavam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude do teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira. Veja que os ímpios aqui serão exterminados. E o tempo de julgar os mortos. Este julgamento é um julgamento para galardão, trata-se da primeira ressurreição, a qual é dita em Apocalipse 20, verso 6. É importante você consultar as referências, ok? Continuando. Tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corrompem a terra. Esse é o final da grande tribulação e vinda do Senhor. Isso está em concordância com o sexto selo em Apocalipse 6. A última trombeta, que é a sétima, se completa na última semana, que também é a sétima semana, os últimos 7 anos, que nos leva para a última festa, que também é a sétima festa, tabernáculos, nos introduzindo ao último milênio, que é o sábado sobre a terra, o descanso de Deus, quando as suas obras na terra estão em harmonia. Então, como não se cumpriu a última semana, criou-se um mistério. E o mistério é que haviam 70 semanas determinadas sobre o povo santo. Mas aonde está a última semana e o que acontece nela? Desse mistério, o profeta Daniel não soube, porque era uma revelação para tempos futuros, como o anjo lhe disse, Daniel 12, versos 7 ao 13. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chegue até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Este mistério, ou seja, se são 70 semanas, cadê a semana 70? Foi revelado a nós quando o apóstolo João recebeu a revelação do mistério que está no livro da Revelação, o Apocalipse. A 70ª semana se inicia com um homem fazendo aliança com muitos durante uma semana, essa última. E não é preciso lembrar que uma semana aqui refere-se não a 7 dias, mas a 7 anos, como foi revelada a profecia ao profeta Daniel. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, esse homem iníquo quebra a aliança que fez e faz cessar o sacrifício contínuo, ou seja, faz parte da aliança que ele fará a retomada dos sacrifícios. Portanto, ao quebrar a aliança no meio da semana, haverá a proibição dos judeus continuarem fazendo seus sacrifícios contínuos. E quem sabe também os islâmicos, tenha visto que ambos são descendência de Abraão, segundo a carne, e se um sacrifica continuamente em referência ao livramento do Êxodo, o outro também faz o mesmo em referência a Ismael como tendo sido levado a sacrifício ao invés de Isaac, como creem os islâmicos. Percebe, portanto, a aliança com muitos que irá ser feita pelo iníquo? E por que cessará o sacrifício contínuo? Porque na metade da semana ele se assentará como Deus, buscando adoração. E se ele se intitula o próprio Deus na terra, qual o sentido de se sacrificar em ordenança a um outro Deus? Aqui é o exato ponto registrado também no capítulo 12 de Apocalipse, onde a besta se ira contra o povo santo, porque as testemunhas neste tempo estarão pregando a verdade
com autoridade para reproduzir os sinais que Israel testemunhou no Egito. Isso está em Apocalipse 11, dos versos 4 ao 7, que diz assim: Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E por isso é dito em Apocalipse 11, verso 8, que o corpo das testemunhas ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Aqui há a revelação. Ora, Cristo não foi crucificado no Egito, nem em Sodoma, mas em Jerusalém. Por isso está escrito que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, para que pudéssemos fazer um link do que ocorrerá naqueles dias com o que já ocorreu no passado. No Egito, onde na ocasião as testemunhas Moisés e Arão dispensavam as pragas pelo poder que lhes foi concedido por Deus diante da besta Faraó, e também em Sodoma, quando achavam que estavam em paz e segurança e lhes sobreveio uma repentina destruição, fogo do céu. Você entendeu? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Continuando. Então ele mata as testemunhas e persegue o restante do povo que é protegido e guardado no deserto, longe da vista do dragão. E o final da última semana, ou seja, no final dos últimos 7 anos, o ancião de dias citado pelo profeta Daniel, que é uma referência a Deus Pai, ele volta ao final da semana e faz justiça aos santos, como está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 22, que diz: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então você pode perguntar, como o Pai vem, se é a volta do Cristo aqui o Filho? Ora, o Pai e o Filho são um. E isso vai ficar claro quando no mesmo livro do profeta Daniel você perceber que, ao mesmo tempo que vemos destacar o Pai e o Filho em interação um com o outro, vemos claramente uma referência ao Pai quando o que está ocorrendo é uma ação do Filho. Vamos entender melhor isso? Daniel capítulo 7, versos 9 diz assim: E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Daniel 7, verso 9. Essa é a mesma descrição do Cristo glorificado em Apocalipse 1, versos 13 e 14, onde é dito: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Note a expressão um semelhante ao filho do homem. Ela é uma expressão comumente utilizada para se referir ao Cristo que veio em carne como homem e é Deus reconhecido em figura humana, uma vez que ele habita em luz inacessível. Percebeu que aquele que tem olhos como chamas de fogo e cabelos brancos como a neve se refere ao Senhor Jesus? E ao mesmo tempo também se refere ao Pai? Mas como assim se refere aos dois, você pode perguntar. Voltemos ao livro do profeta Daniel, agora no capítulo 7, versos 9, 13 e 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Daniel 7, verso 9. Percebeu a descrição do ancião de dias em referência ao Pai? Agora versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, uma expressão para denotar uma figura humana, e dirigiu-se ao ancião de dias, é o filho se dirigindo ao pai, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel 7, versos 13 e 14. Então note que cena curiosa. Aqui temos um como filho do homem se dirigindo ao ancião de dias. Ancião este que tem a mesma descrição do filho do homem em Apocalipse 1.
Percebemos que a descrição de Daniel se refere ao pai entregando o reino ao filho. E o pai que nunca foi visto por ninguém, como dito pelo apóstolo João em João capítulo 1, verso 18, o pai precisava de uma descrição na visão para que o profeta pudesse entendê-la e relatá-la. E a descrição do pai, o ancião de dias, é a mesma descrição do filho, que é chamado filho do homem, por ter vindo em carne como homem. Porque para ambos, tanto o filho do homem quanto o ancião de dias, retrata a figura de uma pessoa e denota inclusive a cor de seus cabelos. Entendeu? Para ficar mais claro, vamos relembrar o que a voz que clama no deserto, João o Batista, testificou. Evangelho de João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, verso 18. Portanto, voltando ao cerne do estudo, o Cristo ressuscitado volta ao final da última semana e faz justiça aos santos. E falou Cristo ressuscitado porque a expressão Cristo é utilizada por alguns, principalmente judeus, para justificar que haviam muitos Cristos, porque a palavra Cristo no grego, ou Messias no hebraico, evidencia pessoas levantadas e ungidas por Deus, como foram feitos a reis e sacerdotes do Senhor no passado. Por isso, o Cristo ressuscitado, ou o Messias ressuscitado, que é uma expressão do apóstolo Paulo, muito utilizada com os coríntios, é para que ninguém venha com esse argumento pobre de incluir o Cristo ao qual nos referimos, o Deus encarnado, no mesmo nível dos ungidos na primeira aliança. Por isso, reafirmo que me refiro ao Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, que veio em carne, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, este ao qual testifica eu e o Pai somos um, ok? Para concluir, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 10 que Deus nos livra da ira futura. Esta ira é a ira do Cordeiro, onde apenas ímpios e infiéis a receberão. E em Apocalipse 3, verso 10, recapitulando, temos o livramento da hora da provação que virá sobre toda a terra, apontando para a grande tribulação e o guardar da mulher no deserto, não a um arrebatamento secreto. João Batista disse assim aos fariseus: quem está ensinando a vocês a fugir da ira vindoura? Significando dizer, quem está enganando vocês para agirem assim e pensarem que ficarão sem julgamento? Porque se torcermos o texto e inferirmos que a ira vindoura é a grande tribulação, então os ímpios que precederam essa geração do tempo do fim escapariam dela. Mas não é assim. A ira vindoura dessa condenação que vem da parte de Deus é tanto para os ímpios presentes no reino da besta que escolheram o diabo para ser o seu Deus, recebendo a sua marca, que perecerão quando Cristo retornar e executar os seus juízos na terra, quanto para os que não forem encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, que já morreram e ressuscitarão somente na segunda ressurreição dos mortos. Porque a primeira ressurreição não é para ímpios. Isso após o milênio de paz e justiça, os quais, abertos os livros das obras, tiverem as suas obras reprovadas. E é importante ressaltar isso porque ainda no trono branco haverão pessoas que não tiveram conhecimento da lei de Deus e serão justificadas por suas obras. Mas neste caso, esses reprovados, também no grande trono branco do julgamento final de Deus, receberão a ira de Deus, porque a consequência da ira vindoura é o lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo disse o seguinte na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 ao 10. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Preste atenção, porque o apóstolo Paulo irá fazer um link entre a congregação em Tessalônica com a igreja no último tempo. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, da mesma forma que o dragão na grande tribulação atribulará o povo de Deus, em resposta Deus também atribulará os ímpios com sua justiça, e dará alívio aos santos em sua vinda. Continuando. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Nós sabemos que nações que não colocarão a marca restarão, mas estes de que o apóstolo Paulo está falando, que não conhecem a Deus, para quem é a vingança, e a palavra vingança aqui deixa claro que a ira do Senhor vem em resposta à ira do dragão contra os santos,
Estes que não conhecem a Deus e receberão a ira, não conhecem a Deus porque rejeitaram a palavra das testemunhas e as mataram. Eles não quiseram ter conhecimento de Deus, a exemplo dos romanos, para os quais o apóstolo Paulo disse: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1:28. Então, continuando, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são estes? Apenas os que não quiseram conhecer a Deus? Não apenas, mas também aqueles que conheceram o Evangelho, mas se dobraram ao sistema da besta, os infiéis que receberam a marca da besta, as virgens nécias que não discerniram o tempo e deram ouvidos aos mercadores para quem elas são orientadas a procurar e ir comprar o seu azeite, quando despertarem e ver que o tempo chegou e não teve arrebatamento nenhum. E sabe o que acontece com esses mercadores? Vejamos 2 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Quando negarão? Quando vier o aperto sobre o mundo e eles se dobrarem ao sistema da besta para poderem comprar e vender, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E esta repentina destruição está em alinhamento com o que disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Continuando o verso 2 de 2 Pedro capítulo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, esses são os mercadores, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então você já sabe quem são os que não conhecem a Deus, porque rejeitaram sua palavra, e os desobedientes nesse contexto final. Agora continuando, 2 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Então veja, a ira não é apenas os fatos que ocorrem no dia do Senhor, ou seja, na sua vinda, mas estes carregam esta ira eternamente, como está escrito. E este eternamente se refere ao lago de fogo, longe da face do Senhor, separação eterna de Deus e da glória do seu poder. Continuando, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Portanto, o dia da ira do Senhor é também o dia da sua vinda e também o dia em que os santos são glorificados. Ninguém é glorificado antes. Continuando, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Assim chegamos ao final desse devocional. Muito falamos de coisas muito profundas, portanto é bom que você assista novamente, acompanhado das Escrituras, vendo ponto a ponto, para não ficar dúvida alguma. E como eu prometi, vou dar uma pequena pincelada sobre as 7 festas do Senhor, que falam dos tempos determinados, antes de finalizar o estudo, ok? Preste atenção, pois as festas dadas ao povo de Israel não foram determinações do Senhor aleatórias ou sem sentido. Tudo que o Senhor manda fazer tem um propósito. E o povo de Israel é um povo que foi chamado e escolhido para protagonizar a sombra de realidades eternais. Toda festa denota sentido de alegria, de festejar, e cada festa do Senhor, além do motivo de regozijo, aponta também para uma cronologia de cumprimentos dessas realidades. Vocês vão entender melhor a partir de agora. A primeira festa é o Pessah, a Páscoa, que se cumpre simbolicamente no Êxodo e trata do sacrifício que livra da morte.
Significa o passar por cima, como o anjo da morte passou por cima das casas onde havia o sangue do cordeiro salpicado em seus umbrais. Essa festa tem sua realidade no Cristo crucificado, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Seu sacrifício para pagar a dívida que a lei exigia em favor da humanidade. A segunda festa, o Matzot ou Pães Asmos, que diz respeito ao sepultamento, é a retirada do fermento de dentro da casa. Este Yetzer Hará, que implica na ação voluntária do homem de rejeitar o que é pecaminoso, que é uma aversão a viver deliberadamente em pecado. Isso está intimamente ligado ao sacrifício do Pessah, ao sacrifício de Cristo por nós. Devemos buscar apressadamente tirar esse fermento de nós, porque como está escrito, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Hebreus 10, versos 26 e 27. E a terceira festa é a Rabicorim, as primícias, que diz respeito à ressurreição do Cristo. Então deixo como referência para vocês 1 Coríntios 15, versos 22 e 23. E se tem primícias, tem colheitas. A quarta festa, Shavuot, é a festa das semanas, ou a festa das colheitas, que foi chamada pelos gregos de Pentecostes, e diz respeito ao envio do Espírito Santo, o nosso tutor. Leia Atos 2 e Joel também capítulo 2, que vai lhe dar mais luz sobre isso. Okay? João 14, 26 diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E em 2 Coríntios 3, versos 12 ao 18, vai nos falar que apenas o Espírito Santo é capaz de remover o véu que está no coração dos homens, impedindo que compreendam a verdade sobre Deus Pai e o Cristo Jesus. Os tempos proféticos estão cumpridos até esta quarta festa. Estamos na festa do Pentecostes, portanto, ainda nesta cronologia, indo em direção à quinta festa, que é o Yom Teruah, a festa das trombetas, que diz respeito ao testemunho, ao evangelho do reino pregado em testemunho a todas as nações. E aí você vai lembrar das duas testemunhas e a última semana do profeta Daniel. Deixo para sua meditação Mateus 24, verso 31, e 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, e 1 Coríntios 15, versos 51 a 52. Anote as referências para você depois ler, ok? Então vem o Senhor na festa do Yom Kippur, que é a sexta festa, que é o dia da expiação, que diz respeito à nossa reunião com Ele, a vinda do Senhor e a execução de seus juízos, do qual falamos aqui. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre esta nossa reunião com o Senhor. E esse dia da expiação dos pecados diz respeito também ao revestimento do mortal pelo imortal, que é a nossa glorificação, ou seja, o recebimento do nosso novo corpo incorruptível. E é por isso que é dito, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso está em 1 Coríntios 15, verso 53. E por que convém? Ora, todo pecado é obra da carne, como está escrito, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Gálatas 5, 24. Essa é a realidade da festa do Yom Kippur, do dia da expiação, desse revestimento do que é corruptível, este corpo de morte que não herda o reino dos céus, pelo que é incorruptível, nosso corpo celestial, a nossa glorificação. E por fim, vem a última festa, que é a sétima, que é o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e diz respeito ao homem tabernaculando com Deus, milênio de paz e justiça, o governo do Cristo. Sobre isso, leia Apocalipse 21, versos 1 ao 3, e Levítico 26, versos 11 e 12. Bom, eu espero que você tenha ganhado luz sobre esses assuntos e seja muito mais edificado para provar de antemão de um pedacinho das virtudes do tempo vindouro. Um dia de paz e sabedoria do alto para ti. Shalom Adonai. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros estudos e devocionais, e clique no gostei para nos ajudar a fazer esta mensagem chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir.